Nascido no dia 2 de outubro de 1902 em Barbastro, na Espanha, hoje vamos conhecer a história de um santo, São José Maria Escrivá, o santo que viveu o extraordinário no seu ordinário. José Maria Escrivá de Balaguer nasceu em Barbastro, na Espanha, o segundo dos 6 filhos de José Escrivá e Maria Dolores Albás. Seus pais, católicos fervorosos, levaram-no ao batismo 4 dias depois, em 13 de janeiro, e depois lhe ensinaram antes de tudo, com sua vida exemplar, os fundamentos da fé e a prática das virtudes cristãs. Ele tinha grande afeição por sua mãe e uma grande confiança e amizade por seu pai, que o convidava a recorrer a ele livremente para lhe contar suas preocupações e sempre pronto a lhe dar conselhos afetuosos e prudentes. Entre 1910 e 1913 morreram as 3 irmãs mais novas de José Maria Escrivá, e em 1914 a família sofre um colapso econômico, tal que eles precisam se mudar para uma cidade chamada Logronho para viver mais modestamente. Em 1924 faleceu o pai, José Escrivá, atingido por uma súbita síncope, pouco antes da ordenação de José Maria. Curado milagrosamente do diabetes, mas as consequências continuaram, não? Então, além disso, tinha um problema cardíaco e tinha insuficiência renal. Tinha um regime muito severo de comida, que ele brincava, não? E um dos que acompanharam era um diretor da Espanha, que era médico e que conhecia o estado de saúde dele, e então tirava sangue e o levavam através de outro médico que estava aqui, que era da obra daqui do Brasil, o levavam para exames. E os que faziam os exames diziam: este senhor provavelmente está deitado, está... Não, está ativíssimo o dia inteiro, não para. E, bom, São Dom Álvaro dizia: a alma arrastava o corpo. Impressionante era. Porque a vibração dele, se você vê, por exemplo, aquela reunião tertúlia no edifício Mauá, que chamam pomposamente Palácio Mauá, não? Vai ver lá o que é uma pessoa viva, vibrante, que anda depressa, que fala, que tal, que capta no ar as coisas, não? Em meio às dores, ele sempre foi sustento de sua família. Em 1941, enquanto ele pregava a um retiro de grupo de sacerdotes numa cidade chamada Lérida, faleceu a sua mãe, que tanto tinha ajudado nos apostolados do Opus Dei. O Senhor também permite que amargos mal-entendidos sejam desencadeados contra José Maria Escrivá. O sacerdote después tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor y nada más. Y tenía que hacer el Opus Dei. Durante o inverno de 1917 e 1918, nas férias de Natal, um dia ele observa as pegadas congeladas deixadas na neve por 2 pés descalços. São as pegadas de um religioso carmelita que sempre andava descalço. E aí ele se perguntou: se outros fazem tantos sacrifícios por Deus e pelo próximo, será que eu não consigo oferecer nada? Então, aí nasceu uma inquietude na sua alma. Abre aspas. Comecei a antever o amor, a perceber que meu coração me pedia algo grande e que era amor. Fecha aspas. Logo, ele decide se tornar sacerdote e iniciou os estudos eclesiásticos no seminário de Logronho, e em 1920 ele se mudou para o seminário de Saragoça, em cuja a Pontífice Universidade completou a formação que antecedeu o sacerdócio. Na capital, ele completou também os estudos de direito. O empenho de José Maria numa vida de piedade, disciplina e estudo é um exemplo para todos os seminaristas. Em 22, com apenas 20 anos de idade, o arcebispo de Saragoça nomeou ele como inspetor do seminário. E naqueles anos ele passa muitas horas em oração diante do Santíssimo Sacramento, lançando as bases de uma profunda vida eucarística, e vai todos os dias até a Basílica do Pilar para pedir para Nossa Senhora que lhe mostre o que quer dele. Em 2 de outubro de 68, ele disse, abre aspas,
Fiquei repetindo: Senhor, deixe-me ver. Senhor, assim seja. Fecha aspas. A Santíssima Virgem Maria sempre ajudou ele a descobrir os seus desejos. Em março de 25, José Maria foi ordenado sacerdote pelo Monsenhor Miguel de los Santos Díaz Gómara, na igreja do Seminário de San Carlos, em Saragoça, na Espanha. E 2 dias depois ele celebrou sua primeira missa solene na Santa Capela da Basílica do Pilar. Depois ele foi para Madrid e lá ele trabalhou incansavelmente com as crianças doentes e pobres nos subúrbios. Em 2 de outubro de 28, José Maria participava de um retiro espiritual e enquanto meditava, de repente ele viu que a missão que o Senhor lhe queria confiar era iniciar um novo caminho vocacional na igreja, promover a busca da santidade e o apostolado através da santificação do trabalho ordinário no meio do mundo, sem mudar de status. Poucos meses depois, ele foi compreendido que deveria incluir também as mulheres. Foi então que criou a Opus Dei. E o objetivo da Opus Dei é elevar a Deus toda a realidade criada com a ajuda da graça, para que Cristo reine em todos e em tudo. Conhecer Jesus Cristo, torná-lo conhecido, levá-lo a todos os lugares. Em 1947, o Papa Pio XII lhe concedeu o Decretum Laudis e em 16 de junho de 1950 a aprovação definitiva. Falando um pouco mais da vida acadêmica de José Maria Escrivá, em 33 ele abre uma academia universitária porque ele percebe que o mundo da ciência e da cultura é um ponto essencial para a evangelização de toda a sociedade. Em 1934 ele publicou sob o título de Considerações Espirituales a primeira edição de Caminho, um livro de espiritualidade do qual já foram publicados mais de 4,5 milhões de exemplares, com 372 edições e traduzido para 44 idiomas. Finalmente, em 43, por uma nova graça fundacional que ele recebeu durante a celebração da missa, nasceu, dentro do Opus Dei, a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, na qual podiam ser encardinados sacerdotes das fileiras dos fiéis leigos do Opus Dei. Os sacerdotes diocesanos também podem fazer parte dessa Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz sem alterar sua filiação no clero de suas respectivas dioceses. E falando um pouco mais sobre a relação dele com o Concílio Vaticano II, nas sessões conciliares, o Solene Magistério vai confirmar alguns aspectos fundamentais do espírito do Opus Dei: a vocação universal à santidade, o trabalho profissional como meio de santidade e apostolado, o valor e os limites legítimos da liberdade do cristão em matéria temporal, a Santa Missa como centro e raiz de vida interior, entre outros. O beato José Maria Escrivá encontra numerosos padres e peritos conciliares que o consideram um autêntico precursor de muitas das principais linhas do Concílio Vaticano II. As pregações do beato José Maria sublinham constantemente o primado da vida interior sobre as atividades organizativas. Quando assim vivemos, tudo é oração, tudo pode e deve conduzir-nos a Deus, alimentando uma relação contínua com Ele, da manhã à noite. Qualquer trabalho honesto pode ser oração, e toda obra que é oração é um apostolado. A raiz da prodigiosa fecundidade do seu ministério encontra-se precisamente na ardente vida interior que faz do beato José Maria um contemplativo no meio do mundo. Em 26 de junho de 75, o beato José Maria morre ao meio-dia na sua sala de trabalho, na sequência de uma parada cardíaca, ao pé de um quadro de Nossa Senhora, para o qual dirige o seu último olhar. Naquela época, o Opus Dei está presente nos 5 continentes, com mais de 60 mil membros de 80 nacionalidades. Em 17 de maio de 92, em Roma, Sua Santidade São João Paulo II eleva José Maria Escrivá às honras dos altares, e em 6 de outubro de 2002, o mesmo Papa o canoniza. Muito bem, essa foi a história de São José Maria Escrivá, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Até mais!